Peço à igreja que abra no Salmos 1, né? Já deixa aberto, vamos fazer uma oração. Eu vou ler os Salmos inteiro, mas vou frisar mais no primeiro, segundo e o terceiro versículo, tá? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, hoje diante de Ti quero pedir perdão, Senhor, pelo meu falar, meu pensar. Se eu olhei algo que não Te agradou, se eu falei algo que não Te agradou, me perdoa, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego essa ministração nas Tuas mãos, na Tua presença, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando através da minha boca. Senhor, tira todo o nervosismo, toda a timidez, que o Teu Santo Espírito venha falar, Pai. Pai, essa palavra falou muito a mim, que ela venha falar aos meus irmãos também, Senhor. Pai, que o Senhor venha se fazer presente e receber cada pedido de oração, cada louvor que foi entoado, Pai, em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e nos dá a oportunidade de estar mais um dia em Tua presença e aprendendo de Ti, Pai. Senhor, que eu venha passar o que o Senhor queira que eu passe, porque de mim, Pai, eu não tenho nada para passar. Fale com a igreja, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Salmos, primeiro, vem nos dizer assim. Eu estou na versão viva, tá? Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde faz pouco caso de Deus. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria, a todo instante. De dia e de noite, ele pensa nessa lei, fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem do rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença! Ele vive sem direção e sem segurança, como um pedaço de palha soprado pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece suas leis, mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. Amém, meus irmãos? Antes que mais nada, eu vou dar um testemunho bem rápido, né? Eu confesso para os irmãos que de um tempo para cá, conforme você vai passando o tempo, você vai mudando, né? Sua oração, vai pedindo Deus para estar te conduzindo na oração. Porque a própria palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém. E muitas das nossas orações não são atendidas porque pedimos para o nosso deleite, né? E então eu tenho pedido ao Senhor para afastar de mim tudo aquilo que me afasta de Deus. Porque há muitas coisas, irmãos. Conseguir tudo? Ainda não, né? Porque a perfeição a gente só vai... quando a volta de Jesus, né? Na volta de Jesus. Então, eu tenho pedido ao Senhor para afastar de mim tudo aquilo que me afasta dele, né? E eu percebo uma coisa, irmãos, nessas orações. Que a gente pede, mas muitas vezes a gente pede da boca para fora. Porque quando Deus provoca situações, nós ficamos lá panguando assim, não estou entendendo, o que está acontecendo, porque eu estou passando por isso. Peraí, se seu problema, sua fraqueza é perdoar, Deus ele vai provocar situações para você começar a perdoar. Sozinho, você consegue? Não, na presença de Deus, pedindo a ajuda dele, né? E se você está andando nas rodas dos escarnecedores, está desagradando a Deus, né? Porque a palavra fala isso. E se você está pedindo para Deus afastar de você tudo aquilo que afasta dele, te afasta dele, quando Deus afasta, por que você pergunta? O que está acontecendo?
Então, primeiro, eu estou aprendendo, irmão, que a gente ora, ora e presta atenção no que a gente está orando e pedindo a Deus. Porque muitas das vezes a gente fica perdido, a gente pede, aí com o tempo, mas eu estou pedindo isso para Deus, né? E aconteceu uma situação dessa na minha vida esses dias, né? Eu sei que a maioria dos irmãos aqui, a maioria não, todos os irmãos têm parentes que não são convertidos, né? Igual eu. E são parentes que são próximos, né? Mas muitas das vezes, irmãos, a gente se perde nisso, né? Eu vou contar uma coisa. Na minha vida inteira, eu me senti muito rejeitada pela minha mãe, pela minha família em si. Até antes de ser cristã, tudo que eu falava, ela desprezava completamente. Mas até então, né? No mundo. Só que aquilo me doía muito, me machucava. E eu falava, não, eu não ligo, mas eu sempre doeu no meu peito. E quando eu vim para Jesus, né, que ela soube que eu fui a primeira a ser convertida na casa dela, mais uma vez eu fui desprezada, zoada, zombada. E até então eu já era acostumada com aquilo, não me importei muito, doía, mas, né? E com o tempo, Deus, das minhas irmãs, que somos em 7, Deus só foi me levando para longe. E eu sem entender por quê, né? Eu sou tão ingrata, eu sou a única que vivo longe da minha mãe e das minhas irmãs. E antes de eu ser convertida, a minha família, irmã, a boca era podre. Nós não vivíamos nesse mundo de prostituição, não, mas a boca era igual, né? A minha família era muito palavrão, muita bagunça, muita mentira, muita traição, né? Muito adultério e até feitiçaria pro lado de alguns parentes, né? E eu achava aquilo tudo normal, lógico, né? E quando Deus foi me levando para longe, eu não entendi, irmãos. Eu não entendia por que Deus foi me levando para longe. Só que teve um certo ano que eu já estava muito tempo na igreja e houve uma festa. E eu falei para minha mãe que eu ia nessa festa. Ela falou, eu não acho melhor você vir não, que Vanessa, minha irmã mais nova, vai estar. E vocês não se dão bem, mas eu nunca falei para ela que eu não me dava bem com a minha irmã. Né? Então eu senti aquilo e senti muito, e me abateu, e eu fiquei triste. E eu fiquei analisando, mas fiquei na minha. E aí, quando eu fui ver os vídeos do status da família, eu vi quem era crente dançando funk, na bagunça. E aí foi que Deus falou no meu coração. Deus falou assim, foi eu que tirei você dali, daquele meio. Porque minha mãe, ela se converteu dentro da igreja católica, através da palavra de Deus. Ela leu a palavra e o padre chegava nela e ela perguntava para o padre falava para ela assim, vocês não podem acreditar em tudo que está na Bíblia, não. E ela foi lendo e cada vez lendo mais e se libertando através da palavra. Ninguém pregou para ela a palavra. E minha mãe depois aceitou Jesus, virou evangélica, mas teve muitas decepções na igreja, muita. E com a convivência com a família, com as minhas irmãs que nunca foram convertidas, aí o negócio ficou feio, irmãos. E minha mãe tinha o dom de cura, tem, né? Só não exerce. O dom de cura dela, pôr a mão na pessoa, a pessoa ser curada. Isso é maravilhoso, né? E cada vez que eu ia lá, irmã, que eu vou lá, eu me entristeço um pouco mais. Né? Ela falava que eu odeia certo louvor, e põe música sertaneja, e põe música internacional, e é o que reina na casa dela hoje em dia. Então, com essa situação, eu percebi que quem me tirou, me afastou, foi Deus, né? Foi Deus que me afastou porque eu ia me corromper igualzinho minha mãe se corrompeu. E minha mãe é uma mulher temente a Deus, mas não consegue enxergar, infelizmente, o que Satanás, né, de mansinho, pôs no coração dela. Hoje o pensamento dela é não congregar mais, ela é igreja, e ela não precisa conviver com ninguém, e outra coisa que ela colocou no coração dela, que ela tem que ter muito cuidado, que nós temos que ter muito cuidado, que ela vai fazer o que for de bom para todo mundo até o final da vida dela, mas não quer congregar, não quer santidade. Quando a gente fala em santidade, fala que ela não é Jesus, o santo, só Jesus, né? Então, voltando à palavra, onde eu quero chegar, é que muitas das vezes nas nossas orações a gente pede certas coisas, Deus nos ouve,
promove a situação e nós não entendemos. Ficamos naquele ponto de interrogação. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Por quê? Não sei o quê. E essa semana foi o que aconteceu comigo, semana passada. Aconteceu uma situação que eu não entendi, não era diretamente a mim, mas eu perdi a amizade de certos parentes, que eu era muito ligado, gostava muito, e eles simplesmente inverteram a situação e eu fiquei, meu Deus. E quando o pastor falou, irmã, você vai levar a palavra? Eu falei, vou. No meio da semana eu falei, vou, pastor, só se acontecer algo, mas aí eu aviso. Irmã, eu fiquei tão mal com a situação, que eu adoeci. E como meu filho e meu marido estavam tossindo, estava meio ruim, eu falei, eu vou ficar febril e vou adoecer. Mas não foi, eu fiquei tão mal, sem entender a situação, que meu espírito, sentiu, e eu falei, eu não vou levar a palavra, eu acho que eu ofendi, eu fiz algo. Só que eu não aceitei e falei, tá bom, eu vou lá ouvir os áudios que eu mandei para mim ver se eu ofendi. E não ofendi, irmão. Eu falei o que tinha que falar, né? Que a verdade vocês têm que falar. Eu não ofendi. Falei, tá bom, vou ficar, Senhor, me perdoa se eu falei algo com eles, mas foi a verdade, né? Mas nem sempre a verdade é boa de ouvir. E isso afastou, né? E na semana Deus colocou no meu coração isso aqui. Porque são pessoas, irmão, que eu amo muito, mas são conhecedoras da palavra, mas zombam, faz brincadeira maliciosas, que não estou me dando de santa, irmãos. Eu, de vez em quando, entro. Porque você está ali no meio da brincadeira, surge uma brincadeira, você, sem querer, você vê, você já está lá. E isso é um perigo. E foi quando Deus colocou essa palavra no meu coração. Ai, mexer no celular é horrível. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas, desligada de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa da rodinha onde fazem pouco caso de Deus. E se foi uma das coisas que esses pessoal fazia, era isso, era zombar, era brincar, aquilo me incomodava, mas de vez em quando eu botava meu pezinho lá, sorria aqui, e são coisas, irmãos, que a gente não pode, tá na palavra de Deus, que nós não podemos nem sair da nossa boca coisas maliciosas no nosso coração. E eu entrava assim, querendo, depois eu pedia perdão, eu falava, ai meu Deus, de novo. Então aquilo estava me incomodando, aquilo estava me fazendo igual. E nas minhas orações eu tinha pedido a Deus para me afastar tudo aquilo que me afasta dele. E eu não entendi no momento, fiquei muito triste. Mas, irmãos, nem sempre, porque é parente ou porque a gente gosta muito, é companhia certa para nós. Nem sempre. Minha irmã, ela não é crente, irmãos. Não tem como ela me dar um conselho cristão. Ela nunca vai entender que eu preciso aceitar algo do meu marido, porque ela vai falar, nossa, que absurdo, seu marido faz isso e você aceita. Ela não vai entender porque ela é cristã. Então por que eu estou pedindo conselho? Porque é minha irmã? Não é o que a palavra nos ensina, irmão. A palavra nos ensina que são pessoas cristãs, que temos que andar cristã. Mas, irmã, você está falando que tem que fechar a cara, fechar a porta e acabou a amizade? Não, não é isso. Mas você vai viver 99% do seu tempo com essa pessoa que não edifica, que não traz nada, que zombam, que faz você deslizar? Não, né, irmãos? Então, indo para a Bíblia, e a Bíblia fala em Números, capítulo 33, 55, 56. Vocês têm paciência comigo que eu estou no celular? 55. Peraí. Números 33, versículos 55 a 56. Olha o que Deus fala. Mas se vocês não expulsarem os habitantes da terra, eles serão como espinho nos olhos e pontas de ferro na cintura de vocês. E o que o Senhor pensou fazer com eles, fará com vocês. Então, o que fala? E tem mais versículo para frente. Que Deus, ele falou para eles tirar todos os moradores daquela terra do meio de Israel. Porque o povo de Israel ia se corromper.
E que muita gente fala assim, não, mas eu não sou piolho para ir na cabeça de ninguém. Mas o próprio Deus não falou que aos poucos ele ia tirar tudo, é lógico que ele não ia tirar de vez, porque senão a terra ia ficar, né? Eles precisavam cuidar da terra, fazer tal. Mas Deus falou que era para tirar o povo. E nós temos um exemplo aqui. Vocês lembram de Josué? Josué fez o que ele fez? Ele pediu direção para Deus quando aquele povo chegou enganando ele. O povo chegou enganando, falou que era de terra distante e morava ali. E ele jurou pelo nome de Deus que não mataria aquele povo. Quando ele descobriu que aquele povo era de perto, ele não pôde fazer nada. E foi aonde que Israel caiu. Foi um dos motivos que Israel caiu. Porque quando ele começou a conviver com aquele pessoal, o que aconteceu? Eles se corromperam com os costumes, com idolatria. Êxodo 23, 33. Êxodo 23, 33 vai falar: não deixe que eles morem no território de Israel, para que não levem você a pecar contra mim. Se prestarem culto aos ídolos deles, isso será uma armadilha para vocês. E foi justamente o que o povo de Israel fez. Eles se corromperam com o povo. E por que eu e você não vai se corromper? É a amizade no trabalho, amizade que não te edifica, é a amizade na escola, é a amizade na rua. Se você fica sentada na calçada só falando o que não deve, vai agradar a Deus? Foi o que estava acontecendo comigo, irmãos. Era amizade? Amo minha família, amo meus parentes, mas era amizade que não estava me edificando em nada, ao contrário, eu estava deslizando. Não, eu não é que eu estava morrendo, né? Não estava ali já morta no pecado. Mas até quando? Até quando? Porque Satanás, ele não dá uma rasteira para você cair de vez. Ele enfia uma unha, um dedinho, depois vem uma mão, até te derrubar. Né? Tanto é que quando eles deixaram, Deuteronômio 7, 3 e 4. Deuteronômio 7, 3 e 4. A ordem que Deus deu a eles: não permita casamento misto entre Israel e esses povos, nem deixe seus filhos e filhas casarem com os filhos e filhas deles. Isso de certo levaria o jovem de Israel a adorarem os deuses deles. Então a ira do Senhor viria contra vocês, e ele depressa destruiria Israel. Então nós estamos vendo aqui que má companhia corrompe, né? Deixa eu... E quando os cananeus, né, em Juiz 3:5, Juiz passou a viver ali no meio de Israel, eles se corromperam, né? Portanto, Israel viveu entre os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os amorreus e os jebuseus. E em vez de destruir esses povos, houve casamento misto entre os israelitas e eles. Os rapazes de Israel buscavam esposa entre aqueles povos, e as moças israelitas aceitavam o casamento com os rapazes dele. E logo os israelitas estavam adorando os falsos deuses deles. Olha que coisa terrível, irmãos. Olha que coisa terrível. Não adorará outro Deus além do nosso Deus. E foi o que eles, por estar no meio deles, na roda dos escarnecedores ali. E nós lembra também da história de Salomão. Como que Salomão se corrompeu? Qual era a fraqueza dele? Mulheres. Mulheres que não eram nem israelitas. E ele se corrompeu com isso.
com a convivência. Porque enquanto estamos jovens, né, irmão, é fácil dizer não. E Deus alerta. Quando for mais velho, para não se corromper. Porque você sabe como mulher é, né, irmã? Fala tanto, tá, faz. Então, um dos motivos de Salomão se corrompeu foi por causa das mulheres. Mulheres que Deus já tinha dado ordem, que não era para casar. Os israelitas não podiam casar com mulheres que não fossem de lá. E foi o que Salomão fez. Então, o que a gente vem ver em Salmos 26:1, abre aí. Salmos 26, versículo 1. Vem falar de Davi, como Davi se guardava de má companhia, de coisas que não agradavam a Deus, né? 26, do 1 ao 4, tá? Fala assim: Senhor, declama-me inocente, porque tenho andado nos teus caminhos, de todo o meu coração e confiando em ti, sem nunca duvidar. Faz um exame completo da minha vida, ó Senhor. Examina cuidadosamente os meus desejos e pensamentos e purifica-me. Diz a tua verdade e do teu amor constante o caminho para atingir meu ideal. E o 4, que é onde eu friso. Não ando em companhia de gente fingida e mentirosa. Tenho ódio dos que se ajuntam para fazer o mal e não participo dos seus planos maldosos. Então Davi, ele guardava isso. E nós vemos em Salmos como Davi amava a servir a Deus. Como era prazeroso para ele, não era peso. Ele amava isso. Se você ler Salmos do primeiro até o último, você vai ver como Davi só glorifica o Senhor. E muitas das vezes a gente troca isso por má companhia, por estar em lugar que Deus não se agrada. E depois nós perguntamos, mas Deus, por que eu estou tão fraca? Por que eu não estou mais fazendo tal coisa? As companhias, irmãos, são coisinhas pequenininhas, irmãos, que muda tudo. Né? Essa palavra falou muito comigo e posso ser que fale com a igreja também. Né? E em Jeremias também, irmãos, vem falar, só um minuto aqui, deixa eu me achar, 15:17, Jeremias. Jeremias fala assim: nunca participei das festas e alegrias do povo. Eu já sentia na carne o sofrimento que o Senhor prometeu ao povo por causa do pecado. E por isso vivi sozinho, afastado de todos. Deus se agrada, irmãos, quando a gente sacrifica. É lógico, eu que não piso na casa daquele cara, ele não é crente. Eu que não piso na casa daquele meu parente, ele não é crente. Não é o que Deus fala, irmão, não é isso. É lógico que você vai estar ali, uma hora, Deus vai até preparar situações para você falar algo sobre ele, para você evangelizar. Não é disso que eu estou falando. É você caminhar, entrar nas brincadeiras, é você estar na bagunça. Não é possível que o Espírito Santo não nos toca nisso. Ele vai nos tocar que nós não estamos fazendo coisas agradáveis ao Senhor. Se ele não está tocando, irmão, então algo de errado tem. Ou você já caiu no costume. E é muito importante as nossas orações. E nossas orações, além de ser importante, nós meditar no que nós oramos também. Amém. Porque muitas das vezes a gente ora, orei, nem percebe. Eu orei o quê mesmo? Eu orei por isso? E aí Deus provoca situações e nós não sabemos porque foi o que aconteceu comigo. Liguei no automático, orei. Quando aconteceu, eu me abati. Não que eu deixei de amar, não que eu deixei de falar com eles.
Se eles vierem pedir minha ajuda, se eles vierem falar comigo, se for preciso até eu ir lá pedir perdão se eu ofendi, às vezes a gente fala uma palavra que para nós não machucou, mas machucou para eles, eu vou também, irmãos, porque eu não tenho problema. Eu penso assim, né? Como eu não tenho problema de pedir perdão, não é uma coisa muito difícil para mim, eu não creio que eu fiz algo para ofender. Porque se eu tiver ofendido, eu vou lá na hora, irmão. Eu não penso 5 minutos. Eu não fico remoendo. Não, eu priorizo a minha intimidade com Deus do que ficar com birrinha. Entendeu? Então, Jeremias fala isso, que ele se afastou de tudo. Ele não andou do jeito que Deus não queria. Ele se conservou ao Senhor. Amém? E em Josué, no capítulo 17, 8, Josué 17, 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, sim. Então, como eu estava falando na história de Josué, né? Aqui no capítulo 17, 8 vai nos falar. Assim, o território de Tapua era de Manassés, mas a cidade de Tapua situava na fronteira das terras de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte da Tapua, a fronteira de Manassés seguia a margem do norte, ribeiro de Canaã até o mar Mediterrâneo. Várias cidades situadas ao sul do ribeiro pertenciam à tribo de Efraim, embora localizadas no território de Manassés. As terras ao sul do ribeiro, entretanto, estendendo-se para o oeste até o mar Mediterrâneo, foram dadas a Efraim, e as terras ao norte do ribeiro e a leste do mar foram dadas a Manassés. A fronteira... Peraí, deixa eu ver se é isso. Ah, não, irmãos, não é isso não, eu me perdi aqui. Sim, irmãos, mas é aqui que eu quero chegar. Onde... É o quê? O 12? E sim, me perdoa, é que marquei errado. Mas os da família de Manassés não conseguiram expulsar os moradores desses lugares, pois os cananeus teimavam em não sair. Mais tarde, quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravo, sem, porém, o expulsar de lá. Então, as duas tribos de José, Efraim e Manassés, procuraram Josué e perguntaram: por que você nos deu só uma parte? E aqui mais pra frente vai contar a história, os irmãos conhecem. Eu não vou ler tudo. Eu me perdi aqui. Mas os irmãos conhecem a história e sabem o que aconteceu quando Josué não pediu direção ao Deus, deixou aquela tribo ficar porque jurou pelo nome de Deus, descobriu que a tribo não era de perto. E eles se corromperam, irmãos. Eles se corromperam com esse povo que não era para ficar na terra. Entendeu? E aí chega, muitas das vezes Deus fala pra gente se afastar, nós não nos afastamos. Foi o que aconteceu no caso lá da minha mãe, né? Muitas das vezes a gente fala, não, eu tô caminhando lá, eu tô indo lá, mas eu vou converter aquela pessoa. Mas nós sabemos que é muito mais fácil a gente entrar no mundo deles do que eles no nosso, né? Então, assim, a nossa desculpa é essa, não, irmãos, eu tô levando a palavra lá, mas será que é isso mesmo? Será que a gente não tá gostando de ficar lá? Se Deus não dá um chacoalhão na gente, irmãos, igual fez comigo, eu tava ali no meio ainda, entendeu? Então, muitas das vezes a gente coloca dizendo que, ah, não, eu tô evangelizando lá. Irmãos, uma coisa eu percebi nessa situação que eu vivi. Eu falava de Cristo e ninguém queria saber, já era um sinal, né? Eu acho que quando você está ali, você não pode se tornar uma pessoa chata, falar todo dia. Não é no muito falar, é no nosso proceder. Então, quando você está ali, já falou, e a pessoa ouviu até da pessoa que, não quero saber de igreja, eu sinto muito, mas eu me afasto. Porque a palavra é pregada. Não é por força e por violência.
Então aceita, né? Quem tiver com o coração quebrantado e quiser realmente. E não foi o que aconteceu. Então, o que estava acontecendo, irmão? Eu estava gostando de ficar na bagunça. Era ou não era, irmão? É fato, né? Mas pela graça e misericórdia do Senhor, a gente clama, ora e Ele nos escuta. Mas precisamos estar atentos também. Amém, irmãos? E sozinho nós conseguimos nos despertar? Não, irmão, porque a nossa carne, ela clama para o pecado. A nossa carne ama estar no pecado. Então nós sozinhos não conseguimos. E aonde fala em João, Evangelho de João 15, Evangelho de João 15, 5 ao 7. Jesus vem nos falar aqui no Evangelho de João 15, 5 ao 7. Sim, eu sou a videira, vocês são meus ramos. Todo aquele que vive em mim, eu nele produzirá muitos frutos. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém se separar de mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se, é ajuntado num montão com todos os outros e depois queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Então, sozinhos nós não conseguimos estar aqui. Se nós estivermos em Cristo, sim. Mas sozinho não. Então não vem dizer que você vai estar lá, que Deus vai estar no meio daquela bagunça e você vai lembrar de Jesus, de Deus, se as pessoas já falou que não querem saber. Amém, irmãos? E Deus fala em Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Eu já li Jeremias 17:5? Não. Não, né? 15 e 17. Uhum. Olha que coisa tremenda. O Senhor diz: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Então, por muitas das vezes, nós queremos arrancar com as nossas forças e falar, não, eu vou pregar ali e eles vão aceitar. Irmãos, não é nós que fazemos nada. Muitas das vezes a gente quer estar ali batendo na tecla, falando, mas é só para pegar mais raiva. A pessoa acaba pegando raiva. Eu mesmo, quando eu não era crente, que alguém vinha falar, vamos para a igreja, vamos de novo. Falei, não, vou fugir. Eu vou fugir que eu não aguento mais. Na hora que eu quiser ir, eu vou. Então é chato, irmão, se torna chato. E muitas das vezes a gente quer confiar na nossa força, no nosso falar. Às vezes é mais o nosso proceder do que falar. Lógico que Deus tem situações que é falando, né? Que a pessoa quebrando, está precisando de uma palavra. Mas tem situações que a maioria é o seu proceder, o seu dia a dia, a sua diferença, a sua luz, seu sal. Amém? E é isso, irmão. Então, muitas das vezes, nós oramos da boca para fora. Não prestamos atenção nas nossas orações. E quando Deus faz algo, até mesmo para nos lapidar, porque, irmãos, tudo que acontece na tua vida, na minha vida, é Deus permitindo. Algo tem. Então, por que a gente vai ficar? Por quê? Por quê? Primeiro, nós temos que nos autoanalisar. Nós temos que saber que o querer do Senhor é muito mais importante e melhor do que o nosso querer. Que o nosso querer não vale de nada. E muitas das vezes situação, luta, prova ou até bênção que nós estamos passando é proceder do Senhor para algo em nossas vidas. Libertação, cura, transformação, nos fortalecer. Como o pastor Tom sempre diz, se você
não consegue perdoar, Deus vai, toma a caixinha aqui, ó, agora a partir de hoje você vai perdoar. Se você não consegue parar de gritar, não, agora eu vou te dar uma caixinha de calma, de paciência. Pronto, toma aí, a partir de amanhã você não grita. Não, irmãos, ele vai por situações que nós vamos ser lapidados ali. Então, muitas das vezes a gente fica, porque blasfemando, brigando, sem querer entender a situação. Vamos confiar, vamos analisar e entender uma coisa. Tudo que nós faz, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Amém, irmãos? Amém. Então, só mais dois capítulos, que fala assim, Romanos 8, 28. Que é o que eu falei aqui. 8, 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano dele, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que... Não, é o 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dele. Amém. Então, tudo que nos acontece, como eu falei, é plano de Deus. Irmã, mas eu estou passando uma luta, não é possível que isso aí seja plano de Deus. Vai orar, vai pedir a Deus discernimento para saber o porquê, se é para te lapidar, se é para te curar, se é para te transformar ou te fortalecer. Amém. Mais para frente, possa ser que Deus te use nisso. Você já passou, você pode ajudar outro irmão a passar. Amém? E para fechar, Efésios 1:8. Capítulo 1, versículo 8. Ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois com ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões. Amém, irmãos? Foi o que Deus me passou. Como eu já falei, eu não gosto de trazer nada que não aconteceu comigo, o que eu não vivo, né? Porque sentir dor da outra pessoa, você tem que viver, né? E quando Deus acontece algo e nos lapida, eu acho que a gente tem que passar à frente. Tá bom? Que Deus venha falar no coração de cada um irmão, como falou no meu. Vamos orar? Essa igreja fica de pé, vamos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por se fazer presente, obrigado por falar comigo. Obrigado, Senhor, que essa palavra tenha chegado no coração de cada um dos meus irmãos, que se passou ou ainda vai passar, Pai, por essa situação, que nós possamos estar te glorificando, louvando e bendizendo o teu santo nome, Pai, porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a nossa, Senhor, que nós viemos descansar em ti e saber que o melhor vem e que o Senhor tem o melhor.